Olá, bem-vindos a mais um vídeo desta nossa série de vídeos para um público em geral. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta, formadora e já há 3 décadas que ando por aqui a ajudar as pessoas que me procuram. Hoje vamos falar um bocadito sobre menopausa. Não é um tema fácil para a maior parte de nós, sobretudo nós mulheres, quando atingimos uma determinada idade, mas por outro lado não terá que ser necessariamente um tema mau. Ou seja, é de facto algo que está conotado com um valor negativo, menopausa, parece o fim do mundo, mas na grande realidade é algo com que quase todas nós temos que conviver e que, se o levarmos em conta que é uma coisa negativa, vamos viver negativamente. Se levarmos em conta que vamos ter que passar esta fase, como qualquer outra fase da nossa vida, poderemos ter a surpresa de viver isto com um sentido mais positivo e mais suave, senti-lo de maneira mais suave. Portanto, estamos a falar de menopausa. Menopausa é aquela zona da vida feminina em que deixamos de ter a capacidade de ser férteis e em que se dão transformações hormonais e neuronais muito importantes, e que já iremos falar sobre elas, e que de algum modo influenciam a nossa psique, influenciam o nosso estado psicológico. Influenciam sobretudo o nosso humor, a maneira como estamos com os outros, influencia a nossa sexualidade, influencia a nossa relação com o nosso parceiro ou com a nossa parceira e, portanto, de algum modo é uma fase que não é para descurar. Mas, se calhar tem que ser entendida de uma maneira mais light para ser vivida também de uma maneira mais light. Independentemente disso, a menopausa pode provocar grandes distúrbios internos que podem, às vezes, culminar em muitos desajustes psicológicos. Não é à toa que algumas das nossas mães, das nossas tias ou pessoas que conhecemos ou de quem ouvimos falar, que nos dizem: depois da menopausa nunca mais fui a mesma, ou fulana de tal, depois da menopausa despirulitou. Portanto, há um conjunto de crenças tradicionais que são passadas de boca em boca, que às vezes também nos fazem aterrorizar sobre os efeitos da menopausa. Obviamente que às vezes elas próprias são mais dramáticas do que o próprio acontecimento em si na vida das pessoas, mas nós realmente, mesmo na nossa área, reconhecemos que algumas situações são extremadas, o que são mais raras, obviamente, e é possível que na altura da menopausa algumas de nós que tinham mais ou menos latentes alguns aspectos de desequilíbrio psicológico possam ter irrompido de uma maneira muito abrupta e inesperada e invadido toda o nosso self, toda a nossa psique e provocar um certo desequilíbrio. Às vezes mesmo na orla das coisas mais ou menos psicóticas. Obviamente que são casos muito raros. O que é mais vulgar? É nós sentirmos umas diferenças de humor que os outros dão logo conta, às vezes primeiro do que nós, e que de algum modo podem vir a provocar problemas relacionais porque não estamos com a mesma disposição psicológica na relação e nas questões da vida em geral. E o que é então esta questão das alterações do humor relacionadas com a menopausa? Eu não sou ginecologista, também não sou obstetra e, claro, esta não é a minha especialidade, não vou estar aqui a falar os detalhes dos mecanismos endócrinos precisos da menopausa, mas vou dar uma pincelada numa ou outra coisa, só para que nós possamos entender o que é que está a acontecer no nosso corpo enquanto mulheres nesta altura. Portanto, com a menarca, com o início da nossa menstruação, quando éramos miúdas,
e cada uma com a sua idade, não é? Uns mais tarde, outros mais cedo, outros na altura certa. Com a menarca nós iniciamos a nossa vida reprodutiva. Iniciamos todo um desenvolvimento sexual interno, gonadal, vamos chamar assim, das gónadas femininas, e iniciamos também todo um desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, como a pilosidade, como as mamas, o desenvolvimento das mamas, como às vezes em simultâneo o desenvolvimento também de outras zonas de pilosidade que não estavam previstas, nomeadamente no buço, no queixo, nesta zona peribucal, aqui, independentemente das axilas, das pernas. Todas estas pilosidades são comandadas por hormonas diferentes, mas algumas têm origem exatamente nas mesmas que estão na base da nossa emergência fértil, daquilo que nos fez sair da nossa zona infantil, né, da infância, para a zona da puberdade e depois para a zona da adultícia. Deste modo, da mesma maneira que quando tivemos a menarca se deram um conjunto de alterações dentro de nós relacionadas com as hormonas, bem entendido, que nos fizeram deixar de ser meninas e passar a ser raparigas e mulheres, também na menopausa dá-se exatamente o inverso, sendo que nós passamos maior parte da nossa vida adulta já com uma vida reprodutiva ou uma vida hormonal adulta. Mesmo que eu seja uma pessoa que não pode ter filhos por causa de algum problema hormonal ou não, na verdade tudo isto mesmo assim passa-se desta maneira. Acontece que para eu realmente ter a minha menarca, ou seja, a minha primeira menstruação, e depois consequentemente ter as menstruações todas, nós temos um conjunto de neurotransmissores, substâncias que medeiam o impulso nervoso de uma célula do sistema nervoso para outra célula do mesmo sistema nervoso, e esses neurotransmissores vão passar a funcionar de uma maneira mais específica. Não é bom nem mau, é o que é uma maneira mais específica durante o estado de adultícia, da vida adulta, em que a nossa vida reprodutiva está em pleno, continua a dizer, mesmo que as pessoas não possam ter filhos, e aí depois também iremos ver algumas nuances. E o que acontece é que estes neurotransmissores, que às vezes também têm particularidades hormonais, ou de algum modo alguns deles também têm um impacto enorme sobre as hormonas, que são segregadas habitualmente por diferentes tipos de órgãos do corpo. Por exemplo, podemos estar a falar nas suprarrenais ou coisa que o valha. Estas hormonas segregadas pelas glândulas vão de facto atingir todo o nosso corpo, vão circular pela corrente sanguínea e vão ter os efeitos que são supostos ter. Mas esta intrínseca relação, isto sem grandes detalhes, tá bom? Esta intrínseca relação entre a função hormonal e a função neuronal, o cérebro comanda todas as funções vivas e orgânicas do nosso corpo, como é óbvio, sem cérebro nós não vivemos, e portanto esta intrínseca relação entre o sistema nervoso e as hormonas faz com que, de facto, quando há alterações hormonais, nós tenhamos também alterações de humor e alterações no nosso estado psicológico. E, portanto, não é incomum, eu lembro-me que o meu marido falava muito, ela hoje está com o SPM. O que era o SPM na ótica dele? A síndrome pré-menstrual. Ou seja, na altura em que as hormonas começam a ser libertadas numa determinada maneira para providenciar a menstruação, que não é mais do que a descamação do útero, blá blá blá, não vamos estar nestes detalhes. De facto, como há esta intrínseca relação entre as hormonas ligadas à menstruação, desde os estrogénios às testosteronas, às progesteronas, etc, etc,
como há esta ínfima ligação entre estas hormonas e as redes neuronais e o sistema nervoso, de facto, dá-se um boom, uma invasão hormonal que nos faz ficar meio abananadas. E nesse sentido, muitas vezes antes da própria menstruação aparecer, porque já está a haver folículos e está a haver outro tipo de alterações gonadais antes do próprio sangramento, não é? Vamos chamar-lhe sangramento entre aspas, da própria menstruação. Logo aí eu já começo a sentir alterações do humor. Normalmente podem ser coisas mais disfóricas, em que eu me sinto mais triste, mais abatida, vejo um pouquinho mais negro o ambiente, não me sinto tão alegre e tão jovial e otimista. Faz parte do processo. E depois, para algumas pessoas, por acaso nunca foi o meu, mas para algumas pessoas têm algo que se chama dores menstruais horríveis, como diria uma amiga de infância, de caixão à cova. Ora bem, este tipo de dores e este tipo de alteração hormonal pode provocar até em certas raparigas, na altura da pré-menstruação e depois ali a periferia, os dias que são periféricos à menstruação, as tais alterações do humor tão fortes que às vezes vão à cama, não vão à escola, nem sequer podem ver ninguém. Isto depois acompanhado de enxaquecas de alto nível, com sensibilidade à luz solar ou à luz em geral, e com a necessidade de estar sozinho e metido dentro de uma cama, ou metida dentro de uma cama, isto é tudo no feminino, não é? Metida dentro de uma cama e sem ninguém nos falar, senão vou rebentar. Vou rebentar porquê? Porque eu sinto uma espécie de instabilidade tão grande, uma ansiedade tão grande dentro de mim, que raia a agressividade, porque o mecanismo neurofisiológico, já falámos sobre isto, e se ainda não viu o vídeo poderá dar uma vista de olhos, é que o mecanismo neurofisiológico da ansiedade é exatamente igual ao mecanismo neurofisiológico da agressividade, do stress, do medo e do burnout, por aí fora, não é? E, portanto, eu fico num estado impróprio para consumo, como eu dizia. Eu, pessoalmente, não dava muita conta do facto, mas as pessoas que me rodeavam davam conta. Às vezes estamos um bocadinho afastados da realidade, não é? Já estamos tão habituadas a conviver com esta nossa hormonalidade, vamos chamar-lhe assim, que nos esquecemos um pouco que isto está a dar alguns efeitos e que os outros notam, porque para nós já passa ao lado. Para algumas de nós, para outras não passa nada ao lado. Eu estou num intenso sofrimento nessa altura. Agora, quando se dá a menopausa, tem que se dar o inverso da medalha, não é? Todas estas alterações hormonais que o corpo esteve durante quase 40 anos, não é? Ou 50, habituado, e que funcionava de uma maneira articulada para a maior parte de nós, que não tem problemas nessa área. Estamos a falar aqui no registro normal, ok? Pessoas que não têm problemas nesta área. E o nosso corpo, aliado, por assim dizer, com esta endurance da vida hormonal, de repente vai ter um inverso da medalha. Eu digo de repente, mas nem sempre a maior parte das situações é assim tão abrupta. Nós não passamos da nossa vida reprodutiva para a nossa vida não reprodutiva, ou seja, da menopausa, assim num ápice. A maior parte de nós é um processo, às vezes dura anos. Eu, por exemplo, na parte que me toca não foi bem assim. Eu, quando comecei a perder a capacidade, quando comecei a ter a menopausa, eu não comecei a ter a menopausa. Eu tive a menopausa, ou seja, a partir de um certo dia acabou. Não houve mais menstruação e não houve aquilo que a maior parte das pessoas tem, que é o registro mais normal, que é progressivamente, gradualmente, nós vamos tendo instabilidade no período. Às vezes vem, outras vezes não vem, às vezes vem mais do que uma vez, às vezes vem em maior quantidade do que já vinha, e o mais vulgar é começar a rarear. Ou seja, a menstruação começa a ter menos fluxo, começa a ser menos sangue vivo e mais aquilo que nós chamamos a borra de café. A pessoa começa mesmo as pessoas certinhas têm aqueles ciclos que conseguem controlar com os 28 dias, blá blá blá, que há quem seja assim, há muita gente que não é, mas mesmo essas pessoas certinhas começam a ver uma grande instabilidade
neste ciclo, começam a ter dúvidas às vezes até nos seus próprios métodos de prevenção de uma hipotética gravidez, e acontece muitas vezes nesta altura haver a possibilidade de engravidar exatamente por esta instabilidade que o nosso corpo está a sofrer e a imprevisibilidade de quando é que estamos a fazer a ovulação ou não estamos. Claro que isto também é aplicável a outros métodos, por exemplo, os métodos de barreira, um deles o uso do preservativo. Muitas mulheres deixam de o usar porque confiam, eu estou a entrar na menopausa, agora não acontece nada. E não é também vulgar haver gravidezes durante esta altura. Esta zona perimenopausa, vou-lhe chamar assim, em que ela ainda não está instalada, mas nós mulheres até achamos que sim, é uma zona de bastante instabilidade a todos estes níveis, por causa desta imprevisibilidade que eu acabei de dizer. Eu às vezes estou vários meses sem ter o período e depois de repente ele irrompe de novo como se nada tivesse acontecido. Mas eu já senti em termos psicológicos muitas diferenças. E começa logo porque há uma questão cultural associada a isto. Vamos deixar-nos agora da neurofisiologia ou coisa que o valha, dos aspectos biológicos da menopausa, até porque eu não sou, como disse, expert no assunto, não sou especialista, mas vamos agora centrar-nos naquilo que sou especialista, que é a nossa parte psicológica. Esta instabilidade hormonal, sabendo nós que as hormonas comandam em parte muitos dos nossos humores e daquilo que sentimos, do nosso temperamento até durante o dia e a noite, obviamente, vai se repercutir na nossa vida psicológica e, por consequência, em cascata, na nossa vida relacional. Mas ainda temos outra questão, é que culturalmente as pessoas associam a menopausa a um período muito mau. E isto é passado sem nos darmos conta de uma cultura feminina para cultura feminina. As nossas mães falam sobre isso, as nossas amigas, quando nós damos conta, estamos a falar sobre o assunto com elas, até porque somos acometidas daqueles afrontamentos em que precisamos de um leque ou qualquer coisa que esteja à mão e ficamos muito ruborizadas e começamos a suar em bica de uma maneira assim abrupta, às vezes sem previsão. No meu caso, eu tenho no minuto a seguir, antes eu consigo sentir, eu prevejo no minuto a seguir, mas já me aconteceu em tempos em que não havia previsão nenhuma, aquilo irrompe a grande velocidade e não há que saber. De repente estamos todos encharcados, começa por um suor para algumas mulheres na zona das costas e na zona da testa e rosto. E aquele ruborizar muito intenso, algumas pessoas ficam tão ruborizadas que chegam a parecer quase um tomatinho, não é? O rubor é tão intenso, e algumas pessoas, como o meu caso, em que eu sinto que estou ao rubro e que estou quente e a suar, mas não tenho a cor vermelha. Não é o caso de muitas outras pessoas que eu conheço, que mesmo que elas não digam nada, nós olhamos para a pessoa e já sabemos que ela está com o chamado afrontamento. Estes afrontamentos passam na cultura verbal de mulher para mulher, o que falamos umas com as outras, não é? Que é normal que falemos, até porque a maior parte das nossas amigas é da nossa geração e entretanto já falámos com as nossas mães, já ouvimos os nossos avós também falar sobre este assunto e por aí fora. Isto não é propriamente algo que não conheçamos, nós vivemos em sociedade e as informações passam, a comunicação passa fluidamente. E muito mais nos tempos que correm, que nós temos outras maneiras de obter informação que não são só a tradição oral. E, portanto, o que é que passa sobre este assunto? As nossas mães, as nossas amigas passam a informação de que esta é uma época muito difícil, que ficamos transtornadas psicologicamente e, portanto, às vezes antes de termos a menopausa já temos este script na cabeça, este guião a dizer-nos e quando acontecer vai ser o fim do mundo. Também se passa a informação que em termos sexuais ou em termos da vida íntima, com o nosso esposo, o nosso namorado, a nossa namorada, a nossa esposa, seja o que for, que a questão está mais comprometida, que há uma secura a vários níveis, embora nós suemos copiosamente na hora dos afrontamentos, mas que há uma secura, por exemplo, em termos vaginais, que há uma secura
em termos mesmo do próprio desejo sexual, que há de facto um refriamento, que há menos intensidade no desejo sexual, que há mais dor durante o ato sexual. Habitualmente, se o ato sexual tiver penetração, porque tem a ver com a falta de lubrificação, e portanto nós começamos a associar esta zona da nossa vida, que é chamada menopausa, com algo bastante doloroso, bastante difícil de aceitar, com muitos transtornos. Eu já estou preparada para a guerra, como eu costumo dizer. Então já estou a pensar que isto vai ser mesmo o fim do mundo, que o fim da minha vida reprodutiva, ou da minha vida fértil, é também o fim do meu sentimento de utilidade para a sociedade. Muitas mulheres sentem isto, felizmente cada vez menos, porque já se começa a falar muito em termos psicológicos disto, e se começa a desmistificar um bocado que uma mulher que não é fértil por ter deixado de o ser, ou que não é fértil porque nunca o foi, é menos mulher e menos válida do que outra qualquer. Isto era um estigma que existia muito nas gerações e nas décadas precedentes, mas que ainda encontrei, talvez há 20 anos atrás, eu ainda encontrava pessoas que me procuravam em consultório e que traziam esta questão como muito premente. Não aceitar o depositar das armas, eu deixar de ser uma pessoa jovem, e ao não ser reprodutiva eu deixo de ser jovem, e a ter que aceitar a minha finitude, não é? O meu envelhecimento, e perceber que finalmente eu estou no caminho para um outro estadio de vida, não é? A senescência. Muitas pessoas passam logo a menopausa, a senescência, ou seja, envelhecimento, o que nem sequer às vezes seja assim, porque o envelhecimento é um processo físico, bem entendido, começa com estas alterações, mas também temos o envelhecimento mental. Se eu me envelheço, se eu sinto que já estou velha, e se eu entendo que todo o meu comportamento é um comportamento de depositar as armas e de não continuar a viver a vida porque estou a envelhecer e estou a caminhar para a minha finitude, para a minha hipotética e óbvia, não é? Morte, então eu já estou a dar ordens ao meu cérebro para não ser feliz, já estou a dar ordens ao meu cérebro para viver mal, para viver em inconstância psicológica durante este tempo. Ora, se eu entender a menopausa como mais uma fase do meu ciclo de vida, talvez eu não tenha aqui introjetar todas estas questões mais contaminantes, mais tóxicas, e que de algum modo me alteram a minha vivência como pessoa e a minha vivência relacional. Muitas mulheres às vezes ficam muito aliviadas quando nós começamos a desmistificar isto, e sobretudo quando nós lhes ensinamos, embora a palavra ensinar é sempre muito forte aqui, não é? Mas quando começamos a trabalhar as vantagens da menopausa, que muitas vezes as pessoas só veem as desvantagens. Muitas vezes a mulher esquece que quando já está bem instalada a menopausa, quando tudo está definido, não estamos naquela zona meio dúbia, não é? Que viver a sexualidade em pleno é de facto uma grande vantagem. Por outro lado, há outros modos de viver esta sexualidade, porque é uma sexualidade mais madura, porque é uma sexualidade de maior respeito, que é uma sexualidade de contemporaneizadora, como eu chamo, em que nós podemos esperar as alturas certas e escolher a altura certa para nos entregarmos mais corporalmente e sentirmos melhor, para tomar conta de nós, para encontrar alternativas, lubrificantes que há de todo o estilo, por exemplo, em relação à dor vaginal, para me sentir menos prisioneira de alguns pensamentos que habitualmente estavam relacionados com a reprodução ou com uma hipotética gravidez, para poder viver a minha relação de paridade e de conjugalidade com o meu parceiro ou a minha parceira de maneira mais suave, à procura de novas experiências, ou perpetuando outras, ou experienciando alguns desejos que nunca realizou, mas de uma maneira muito mais tranquila, e sabendo que não é por ter havido menopausa que vamos fechar a porta à intimidade e que vamos fechar a porta à genitalidade e à sexualidade. E não é verdade que em todos os casos uma menopausa faz diminuir o desejo.
de facto, em muitas situações, sobretudo naquela zona que era a zona peri-ovulatória, a mulher pode já não ovular, mas naquela altura em que iria ter hipoteticamente a ovulação, nós estamos um pouquinho mais frágeis e um pouquinho mais sensíveis e provavelmente ter relações sexuais ou intimidade nessa área, nessa orla desses dias, não é tão prazeroso, mas eu posso na mesma escolher outra época, outra altura, outros dias para poder vivenciar a minha sexualidade. Mais ainda, esta ideia de que alguém com a menopausa despirulita, era isto que se dizia, por exemplo, na minha família, se eu a levar comigo como um dado adquirido, eu estou sempre à espera de encontrar provas que me ajudam a comprovar que de facto tudo isto vai dar para o torto. E na verdade, às vezes são apenas profecias que eu autoconfirmo, não é? Eu tenho um comportamento sempre para confirmar que as coisas estão mal, então elas vão funcionar mal. E me esqueço que este mecanismo é tão forte que eu deveria de usar exatamente o contrário, que é, eu posso ter uma profecia mais positiva, que é, isto é uma menopausa, ok, eu tenho sintomas, mas eu vou viver isto da melhor maneira que eu conseguir, encontrando os lados mais positivos deste novo ciclo de vida. E se eu conseguir que a minha cabeça entenda isto, como um novo ciclo de vida cujos desafios eu tenho que os enfrentar com tranquilidade, não fazendo um bicho de 7 cabeças, não resgatando todas as crenças irracionais que durante anos foram sendo veiculadas no meu nível sociocultural, então é possível que eu possa vir a ter uma menopausa mais tranquila. Quanto mais pensamos que isto é mau, mais mal poderá vir a acontecer. Agora, o que é que também poderá acontecer? O nosso parceiro ou parceira não estar a perceber o impacto que isto tem na nossa vida. Por exemplo, esta questão dos afrontamentos, para muitas mulheres, eu por mim falo, a mim acontece-me, são sempre precedidos de uma má disposição psicológica. Eu costumo dizer na brincadeira, toda a gente me deve e ninguém me paga. Fico com uma má disposição e é uma coisa assim abrupta, não é? No meu caso, como surge desta maneira e tenho a sorte de ao final de 2 minutos, às vezes nem isso, passou. Então, como é que eu consegui lidar com isto? Isto é passageiro, dura 2 minutos. Nem que eu tenha 10, 15, 20 vezes no dia, isto é passageiro, dura 2 minutos, aguenta-te a bronca, Susana, e isto vai simplesmente passar. Esta temporalidade dos efeitos a mim conforta-me muito, porque eu antes não sentia isto assim. O que eu sentia era contabilisticamente algo muito pesado na minha vida. Tive 20 ou 25, ou isto é de 10 em 10 minutos, eu não me aguento. Portanto, conforme eu for dando ordens ao meu cérebro que não me aguento, eu não me aguento. Mas se eu vou dar ordens ao meu cérebro que, ok, isto é uma fase que eu tenho que passar, isto é transitório, são só 2 minutos, daqui a pouco passa e vai passar. Claro que não me coíbo de ir buscar o meu leque, que tenho em profusão em vários sítios da minha casa, ou até em várias malas e até no carro ou no consultório, porque de facto preciso deles para me aliviar do calor intenso, porque é uma coisa muito intensa e muito diferente dos outros calores todos que costumamos ter no verão ou que tenhamos com um aquecimento em exagero na casa. São calores completamente diferentes, mas também sempre com aquela noção de que isto vai passar. Não são bem 2 minutos, o calor para mim, no meu caso, demora mais 1 ou 2 minutos, mas eu sei de uma coisa, vai terminar. Outro problema aqui, que não foi o meu, felizmente, é que à custa destas alterações hormonais muito intensas e destes afrontamentos que estamos a falar, que depois há alguém mais expert do que eu vos poderá falar sobre o mecanismo dos afrontamentos, ok? Mas tem muito a ver com o sistema nervoso periférico. Mas
à custa disso, muitas mulheres deixam de ter um sono regular. E aí é que também a porquinha torce o rabo, como se costuma dizer. O sono é reparador no ser humano. Um sono descansado ajuda a não perder neurónios. Um sono descansado ajuda a manter a proficiência cognitiva durante o dia. Todos nós sabemos disso. Se eu não dormir bem, no dia seguinte não consigo raciocinar bem. E se eu tiver que fazer contas de matemática ou resgatar da memória uma quantidade de informação para fazer uma prova oral, por exemplo, é mais difícil. Sinto-me mais empancada ou bloqueada. E não é por acaso, porque o mecanismo do sono é regulador da psique humana e também dos outros seres vivos, como é óbvio, não é? E o que acontece é que, à custa destes afrontamentos consecutivos, muitas mulheres deixam de dormir com a tranquilidade de outrora. Em cada afrontamento elas acordam, em cada afrontamento há uma dificuldade intensa em se tornar a deixar dormir, às vezes não deixam mesmo, e há um reviravolta e outra reviravolta e mais reviravoltas na cama, em que a pessoa não consegue minimamente encontrar uma zona de conforto e de relax, e a cabeça não para. Às vezes vai estar obsessivamente, ruminativamente em certas zonas da sua vida, e outras vezes as mulheres até dizem: eu nem sequer estava a pensar em nada em especial, mas na verdade não conseguia dormir. E sempre na previsibilidade, e agora quando é que vem outro? Pronto, eu sou uma sortuda, porque não só porque a minha biologia assim o determinou, mas também porque eu dei uma volta à minha cabeça ao encarar estas questões da menopausa, e portanto eu acordo por cada afrontamento que tenho, mas o meu pensamento é sempre este: ok, 2 minutos para o pré, mais 3 para o afrontamento, e daqui a pouco isto passa. Portanto, viras para o outro lado e isto é tranquilo e vais dormir. E felizmente consigo fazer isso. O que não quer dizer que umas 3, 4 vezes no ano não me aconteça realmente uma insónia. Agora imaginem o que é: a maior parte das mulheres tem estas insónias consecutivas, dias atrás de dias, semanas atrás de semanas, ou mesmo que dorme de uma maneira muito periclitante, não é? Uma maneira instável. E isto repercute-se realmente no dia a dia, sobretudo na proficiência intelectual, naquilo que a pessoa consegue fazer com discernimento, ou também no humor, naquilo que a pessoa consegue fazer sem estar disfórica nem agressiva, que é às vezes muito difícil de conter. Outra questão que está associada à menopausa, e por falar na diminuição da proficiência cognitiva, muitas mulheres notam, eu notei, que a partir da altura que comecei com o processo de menopausa, a minha memória ficou pelas ruas da amargura, é assim que o ditado popular nos diz. Também não é por acaso, pelo mecanismo psicofisiológico associado à menopausa, não nos vamos deter aqui muito sobre isso. De facto, há um certo comprometimento dos aspectos mnésicos e, como disse, dos aspectos cognitivos, na minha proficiência, ou seja, na minha capacidade de cognitivamente raciocinar, estudar, memorizar, refletir, resgatar informação, por aí fora, que de algum modo fica comprometida. Agora, fica comprometida, já é o mecanismo em si, mas ficará comprometidíssima se eu psicologicamente me deixar, não é, controlar por este mecanismo. Se eu disser a mim própria: isto é o fim do mundo, eu estou a ficar velha, eu vou ter um AVC, ou às vezes, e muitas mulheres dizem isto: será que eu estou a ficar com Alzheimer ou com qualquer outra demência? Porque estas questões mnésicas começam a ser muito prementes na vida do cotidiano. Deixar as coisas ao lume, esquecer-me de ir mudar a água às plantas, esquecer-me de um compromisso que tinha com aquele colega de trabalho, ou chegar tarde a um compromisso porque me esqueci dele e, portanto, à última da hora lá vou a correr. Portanto, todas estes mecanismos vão de facto mexer connosco. Porquê? É a perda da juventude. Lá está, é a tal questão de que eu estou a perder os meus anos áureos e que estou a caminhar exatamente para outra zona
que conotadamente na sociedade é desvalorizada, porque estou envelhecendo e envelhecer é mau, envelhecer é perda de capacidades, envelhecer é perder o prestígio social, envelhecer é deixar de ter produtividade, envelhecer é ser invadida por um conjunto de sintomas físicos com os quais eu não estava habituada e que eu não queria, blá blá blá, são as dores reumáticas, pronto, e isto é toda uma situação que eu encaro como negativa, até porque todas as alterações hormonais vão também influenciar a maneira como a nossa estrutura óssea, não é? Ela e a estrutura muscular está no nosso corpo. É muito vulgar que na altura da menopausa algumas de nós comecemos a ter problemas de osteoporose, porque estavam a ser reguladas, a osteoporose estava a ser controlada por algumas das hormonas que agora estão em libertação desregulada, não é a mesma, e ou problemas de reumático ou coisa que o valha. Sentimos-nos mais emperradas. Quando eu sair desta cadeira, daqui a bocadinho dói-me tudo e mais alguma coisa. É óbvio. Mas se eu aprender a viver com isto, se eu encontrar mecanismos psicológicos para lidar com isto, se eu fizer Reiki, se eu fizer meditação, se eu fizer mindfulness, que é muito importante para o controle da dor, se eu fizer exercício físico regular, se eu tiver um médico que vai vigiando, e se eu for às consultas, como é óbvio, vai vigiando o meu estado ósseo e o meu estado muscular, se eu me recusar a ficar sequestrada por todas estas alterações que já por si são normais na menopausa, eu vou viver a minha senescência, eu vou ter um envelhecimento muito mau, porque vou estar tomada de assalto só pelos aspectos negativos e as desvantagens do envelhecimento e não estou a dar atenção devida aos aspectos e às vantagens, aos aspectos positivos e às vantagens do envelhecimento. Vocês vão me dizer, mas Susana, não há vantagens em envelhecer? Provavelmente, colocado dessa maneira, sou forçada a concordar. Mas o que há é, nós todos temos que passar por este processo. A fonte da juventude ainda ninguém encontrou, não há a pílula milagrosa, nem o médico milagroso que encontrou a reversibilidade deste processo, embora nós vejamos em muitos anúncios na internet, encontrada a pílula do envelhecimento, finalmente a fonte da juventude, médico tal encontrou, isto não é para passar a ninguém, só você, se você comprar a pílula milagrosa, pílula quantia módica de não sei quantos euros. Obviamente, nós sabemos que nada disto aconteceu e que um dia, quando acontecer, se for encontrado um método qualquer que evita ou que reverte os efeitos do envelhecimento, vai levar bastantes décadas até nós conseguirmos, porque os estudos têm que levar algum tempo para ser testada a viabilidade disto tudo e que se calhar não nos vai calhar a nós na sorte. Mas, como eu costumo dizer, pode ser que sim, nunca se sabe. Eu já tive na minha história situações em que eu perdi capacidades que eram supostamente capacidades de irreversibilidade e que, devido à nova ciência, devido aos avanços na área da medicina, eu consegui finalmente recuperar algumas das capacidades que perdi e, ainda bem, graças às ciências, graças a eu acreditar que era possível e ter procurado as soluções e graças ao cirurgião que me acompanhou até hoje, que se transformou num herói para mim, como é óbvio, né? Obviamente que, mas nem todas as situações existem milagres como este e, portanto, nós temos que viver um pouco ajeitando-nos, não é? Readaptando-nos às circunstâncias que vão acontecendo neste novo ciclo de vida. Se eu entender a menopausa como mais uma parte do meu ciclo de vida em que eu vou viver a vida em pleno, agora se calhar com outros contornos, porque já estou a aproximar-me, por exemplo, do final de carreira, já estou a aproximar-me da vida adulta dos meus filhos e, portanto, tenho menos responsabilidades parentais, quando eles já estão com a sua vida organizada, quando eles já não precisam de mim, a não ser em termos emocionais e afetivos, quando eu já posso alocar outros recursos para mim, quando eu já posso viver alguns sonhos que não vivi antes, se calhar é a altura certa para os viver. E viver com a pujança da
senescência. Ao contrário do que a gente pensa, nem tudo é depressiogénico, nem tudo é down, nem tudo é perda, pode ser ganho. Eu posso ganhar se agora decidir que eu vou fazer finalmente o meu sonho de percorrer a Europa numa autocaravana ou no meu veleiro, ou finalmente comprar o veleiro que eu sempre desejei. Portanto, nem tudo está perdido. A nossa cabeça tem uma influência enorme neste processo da menopausa, e se eu quiser e se for suficientemente acompanhada, se eu não conseguir, eu vou atingir também estadios de vida do meu próprio ciclo de vida psicológico, que vai de facto contribuir mais uma vez para tudo aquilo que eu desejo em relação à minha felicidade enquanto ser humano. Obrigada por ter estado comigo e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!